Deus, ele é bom e ele faz questão de deixar isso bem claro. Ele faz questão de que a gente tenha essa consciência, de que a gente tenha essa ciência. Sabe, irmãos? Deus, ele não é aquele tipo de relacionamento tóxico. Ele não é aquela pessoa que tenta dar um gelo no outro. Vou dar um gelo aqui para ver se ele se preocupa comigo. Deus não funciona desse jeito, pelo contrário. A palavra ela é bem clara, ela fala que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, se Deus não tivesse tido a iniciativa de nos amar primeiro, seria impossível que nós o amássemos. Se ele não tivesse a iniciativa de se revelar para o homem, de se revelar para cada um de nós, seria impossível que a gente um dia descobrisse que tinha um Deus. E que esse Deus, ele é um Deus bom, e que é um Deus pessoal, e que é um Deus que nos ama, que nos guarda, nos protege, e que é um Deus que tem planos para nós. Sabe, irmãos? Sabe aquelas pessoas que muitas vezes te chamam, que te convidam para fazer algo, que fazem planos com você? É tão bom você ter pessoas que fazem planos com você, que te incluam na vida delas, que vê importância em você, vê importância no que você faz. E Deus, ele tem planos para conosco. Deus, ele tem planos bem claros para conosco. Eu estava esses dias meditando na palavra, enquanto comia um hambúrguer. Deus, ele fala conosco em todo o tempo. E ele veio e falou algo, assim, uma frase no meu coração sobre oração. E essa frase, ela ficou impressa aqui. E eu desenvolvi essa ministração com essa frase que ele me deu. Ele falou o seguinte: a oração é o meio que Deus nos deu para exercermos a nossa posição de justiça perante ele. Pois não é qualquer um que pode estar diante dele sem culpa, condenação ou complexo de inferioridade. Apenas os justificados por meio da graça em Cristo podem exercer isso. Ou seja, não é qualquer um que pode chegar diante de Deus e falar com Deus. Não é qualquer um que tem esse acesso a Deus. A gente sabe disso porque na antiga aliança, apenas o sacerdote poderia entrar lá no Santíssimo Lugar e apresentar-se diante de Deus. Apenas o sacerdote poderia, uma vez ao ano, entrar lá e se apresentar sob o risco de morrer, sob o risco de ser fulminado. Mas hoje nós vivemos em uma aliança onde nós recebemos a justificação por meio da graça de Cristo Jesus. E por estarmos justificados por meio da graça em Cristo Jesus, nós temos um livre acesso a Deus. A gente pode se apresentar a Ele sem culpa, sem condenação e sem complexo de inferioridade. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 21, está na Nova Almeida atualizada esse versículo, sobre algo que relacionado à nossa mentalidade de pecado. Porque a mentalidade de pecado, ela é algo que sabe, é muito complicado alguém que sabe que feriu alguém conseguir se aproximar daquela pessoa que foi ferida. Mas Deus, ele fez essa questão de enviar Jesus Cristo, Cristo morrer por nós, para que a nossa mentalidade fosse restaurada, para que nós tivéssemos na nossa mentalidade que entre Deus e nós está tudo bem. Adão, quando ele pecou, quando ele comeu ali do fruto a primeira vez, e Deus apareceu e perguntou a Adão onde está. A atitude que ele teve foi de se esconder de Deus, foi de se ocultar de Deus, porque ele estava com uma mentalidade de pecado, ele estava com a mentalidade de que ele infringiu a Deus, de que ele fez algo que pudesse ir contra Deus. Então, em Colossenses capítulo 1, versículo 21, Rayara, se puder colocar novamente, ele fala, eu vou ler ali no telão que a minha versão está diferente. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Ou seja, nós éramos estranhos diante de Deus e eram inimigos no nosso entendimento por conta das obras más que nós praticávamos. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, nós estamos diante de Deus hoje, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O sacerdote, ele adentrava ali o templo e se apresentava ali no Santíssimo Lugar, e ele se apresentava ali diante daquilo que simbolizava Deus, mas hoje nós de fato estamos diante de Deus. E essa posição não é uma posição que a gente escolhe estar, que a gente acorda hoje de manhã e fala, hoje eu não vou ficar diante de Deus, hoje eu vou estar longe de Deus. Uma vez que nós nascemos de novo, nós estamos diante de Deus a todo momento. E ao mesmo tempo que isso gera uma alegria, que isso gera algo de exultação, algo que nos coloca para cima, também nos gera um sentimento de temor.
Porque se nós estamos diante de Deus, se nós estamos diante dele, e o sacerdote ele tinha que se santificar, ele tinha que sacrificar para poder se apresentar diante de Deus, mas nós recebemos o sacrifício de Jesus Cristo. E por recebermos esse sacrifício de Jesus Cristo, que o pecado que antigamente era encobrido por pombas, por cordeiro, por ovelha, hoje esse pecado ele já não é mais encoberto, ele é lavado. Ou seja, hoje nós estamos diante de Deus plenamente. Estamos diante de Deus diretamente, com livre acesso a Ele. E Deus ele não escreve certo por linhas tortas, como algumas pessoas falam. Sabe, nós não somos um segundo plano de Deus. O primeiro plano de Deus falhou, vou fazer um segundo plano aqui para ver se dessa vez funciona. Não, a palavra de Deus diz que Deus, ele já tinha nos escolhido lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Antes de Deus falar, haja terra, antes de ter criado todas as coisas, ele nos escolheu nele para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis nele. Ou seja, diante dele, santos e irrepreensíveis. De forma que a santidade e a irrepreensibilidade diante de Deus, ela não é conquistada por mérito nosso, ela é conquistada por mérito de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele foi esse sumo sacerdote que se entregou por amor a nós. Ele é aquele que nos substituiu por meio de Jesus Cristo. Porque a palavra é bem clara, ela diz que aquele que pecar, certamente este morrerá. E a humanidade inteira pecou. Mas a palavra diz que nós estávamos em Cristo quando ele morreu. E ele morreu por todos nós. Nós morremos juntamente com ele. Logo, o pecado que nós devíamos, logo a nossa dívida de pecado, ela foi paga por Cristo, porque ele morreu por nós. E o fato dele ter morrido por nós fez com que a gente não tivesse mais dívida nenhuma. Tudo foi pago. E hoje nós podemos nos apresentar, sim, diante de Deus santo, inculpáveis e irrepreensíveis. Porque Satanás ele não pode mais acusar a gente de pecado. Ele não pode mais falar, vocês não podem estar mais diante de Deus, porque senão vocês vão ser fulminados. Vocês não podem mais estar diante de Deus, porque vocês estão sobre o pecado. Porque Cristo, ele morreu, e nós morremos com Cristo. E nós ressuscitamos juntamente com ele. Logo não tem mais dívida, não tem mais o que pagar. E hoje nós podemos estar lá diante dele. A palavra de Deus, ela traz a história da rainha Esther. A rainha Esther, ela viveu numa época onde o povo judeu, eles estavam sendo perseguidos, mas antes disso acontecer, houve a rainha Vasti, que era a esposa do rei Xerxes, e ela o desrespeitou na frente de certos convidados, e por ela ter desrespeitado na frente de certos convidados, o rei, ele colocou um decreto dizendo que as pessoas que se apresentassem diante dele e ele não erguesse o cetro, essa pessoa ela estaria ali condenada à morte. Mas acontece que passou um tempo, Esther se casou com esse rei e havia ali uma conspiração para destruir o povo de Israel. Havia uma conspiração para destruir as pessoas que eram da linhagem da rainha Esther, que era judaica, hebraica. E ela teve uma ousadia. Ela teve uma ousadia de estar diante do rei, de entrar diante do rei sem ser convidada. E o rei, ele ergueu o cetro de justiça e ela pôde chegar diante dele com a sua petição e interpor a sua petição. Sabe, irmãos, isso me faz pensar sobre Deus. Deus, aquele que tinha pecado, ele não poderia chegar diante de Deus. Se o sacerdote que fosse oferecer ali o sacrifício, que fosse oferecer a oferta, chegasse diante de Deus e estivesse sobre o pecado, o cetro não seria levantado, ele seria fulminado e morto. Mas hoje o cetro ele permanece levantado para todos nós. Hoje nós podemos nos aproximar, nós podemos nos achegar, nós podemos nos abraçar, nós podemos entregar para Deus aquilo que nós tememos, aquilo que que está ali no nosso coração. Lá em Filipenses ele fala que a gente tem que ter, sabe, se algo está nos incomodando, se estamos andando ansioso por alguma coisa, a gente precisa entregar isso para Deus. A gente precisa chegar diante de Deus e apresentar isso diante dele. Sabe, irmãos, isso me remete muito a essa história da Esther, porque o rei, ele tinha o poder para desfazer aquela conspiração, para atender o que a Esther fez, e assim ele fez. E o nosso Deus, ele tem poder. E o poder que ele tem
irmãos, ele exerce através da igreja. Sabe, a igreja ela não pode se omitir diante das circunstâncias, diante das coisas que acontecem no mundo. Existem muitas coisas que acontecem no mundo que nós, como igreja, muitas vezes a gente se assusta. A gente fica, caramba, por que está acontecendo isso? O que está acontecendo? Mas as coisas que acontecem no mundo, elas não podem fazer com que a gente pare. Elas não podem fazer com que a gente se retraia. Pelo contrário, a gente tem o rei ao nosso favor. A gente tem acesso livre ao rei. E esse acesso a gente precisa como igreja exercer. Porque a gente tem sim um direito de orar, a gente tem sim um direito de se apresentar diante de rei. Mas mais do que um direito, nós temos um dever como igreja de manifestar o reino de Deus nesta terra. Se nós não manifestarmos o reino de Deus nessa terra através da obra de oração, através de intercessão, através de estabelecer a ordem nas coisas que estão em desordem, Satanás, ele vai governar sobre o mundo. E a igreja, ela não pode ficar alheia às coisas que acontecem. A igreja, ela não pode permanecer estática diante das coisas que acontecem. Pelo contrário, ela precisa reagir diante de circunstâncias que acontecem. E nós temos visto que, nos últimos dias, circunstâncias têm se levantado em todo o mundo, circunstâncias de perseguição mesmo contra a igreja, circunstâncias que têm tentado vir contra o povo de Deus, têm tentado impedir o povo de Deus de prosseguir, mas nós temos uma palavra a nosso respeito, nós temos uma promessa a nosso respeito, e aquele que prometeu é fiel. E aquele que prometeu falou que as portas do inferno, de forma alguma, elas vão prevalecer contra a igreja. Nada pode parar a igreja. Sabe, irmãos, nós tivemos impérios muito poderosos ao longo da história. Nós tivemos o Império Romano, que cobriu quase todo o mundo na época que ele existiu. E esse império, ele, em determinado momento, ele perseguiu a igreja. Hoje nós temos a igreja, mas nós não temos Império Romano. Muitas outras coisas se levantaram ao longo da história. Tivemos os muçulmanos que se levantaram lá na época do Império Otomano, que também queria tomar o mundo, que queria tomar a Europa, que queria tomar tudo. E mais uma vez a igreja se levantou, e mais uma vez não existe Império Otomano, mas a igreja permanece. E circunstâncias hoje têm tentado se levantar, mas eu quero dizer para vocês que daqui a alguns anos a igreja vai permanecer. E essas circunstâncias, elas não vão mais existir, porque temos uma promessa. E nada vai fazer com que essa promessa, ela seja revogada. Não existe, sabe, irmãos, Deus, ele é imutável. Deus, ele não vai retirar uma promessa da igreja porque a igreja parou de orar. Mas a igreja, ela vai entrar na promessa quando ela começar a praticar aquilo que a palavra diz para ela fazer. Porque Deus permanece no mesmo lugar, mas nós não. Nós oscilamos muitas vezes, embora não devêssemos. Mas muitas vezes vem circunstância, vem distrações e nós oscilamos. Mas Deus permanece o mesmo. E as promessas dele permanecem o mesmo. E pelas promessas dele permanecer o mesmo, a gente está em nós entrarmos na promessa. Está em nós entrarmos na vontade de Deus e seguir o propósito de Deus. E seguir a vontade boa, perfeita e agradável. E toda vez que a gente fizer isso, pode ter certeza que as circunstâncias, elas vão ser dissipadas. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 4. Diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Sabe, irmãos, Cristo é a nossa glória. Nós nos gloriamos não no nosso próprio poder, nós não nos gloriamos não pelos nossos próprios feitos, porque os nossos feitos nós fizemos porque Deus nos capacitou para que a gente fizesse. Mas nós nos gloriamos na graça de Deus, porque por meio desta graça é que a gente tem forças, que a gente tem energia para conseguir suportar as perseguições, para conseguir suportar as tribulações. E ele fala o seguinte, a palavra de Deus ela é bem clara, ela fala que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Ou seja, a tribulação ela existe, a tribulação está presente, mas a tribulação ela não vai te derrotar, ela vai produzir algo em você, ela vai te moldar para que você saia dessa mais forte, para que você saia dessa melhor. Deus, ele não olha para a gente e vê a gente como
possíveis derrotados pelas tribulações, possíveis derrotados pelas circunstâncias. Ao contrário, ele vê as circunstâncias, ele também vê a gente, e ele sabe que nós somos capacitados pelo Espírito Santo a vencer as tribulações, a vencer as circunstâncias. E não foi à toa que o Espírito Santo veio morar na gente, não foi à toa que o Espírito Santo veio habitar em nós. Porque se nós aceitássemos Jesus Cristo e imediatamente fôssemos arrebatados, seria muito bom. Mas o Espírito Santo ele tem uma obra nas nossas vidas. E a obra que o Espírito Santo tem nas nossas vidas é de fazer com que nós nos tornemos cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo. Cada dia mais semelhantes àquele que foi o autor e consumador da nossa fé. Aquele que foi o varão que a Bíblia chama de estatura perfeita. E nós estamos nos aperfeiçoando através da comunhão com o Espírito Santo, através da experiência com o Espírito Santo. Jesus Cristo ele passou por circunstâncias, ele passou por tribulações, ele passou por perseguições, e sobre todas elas ele foi mais do que vencedor. Sobre todas elas ele venceu, sobre todas elas ele avançou, e ele não foi parado, ele cumpriu o propósito até o fim. Então Deus, quando ele olha para a gente com essa capacidade que ele nos deu. Porque o Espírito Santo habita dentro da gente. Sabe, por muitas vezes eu vivi um evangelho de coitados, sabe, de Deus tenha misericórdia de mim, faça alguma coisa por mim. Mas a partir do dia que o Espírito Santo passou a habitar dentro de cada um de nós, nós deixamos de ser coitados. A partir do dia que o Espírito Santo passou a habitar em cada um de nós, um poder, uma capacidade, algo dado por Deus, foi colocado dentro de nós. E isso que foi colocado dentro de nós, irmãos, é mais poderoso do que qualquer coisa desse mundo. É mais poderoso do que qualquer nação, do que qualquer império, do que qualquer coisa que se levanta. E nós precisamos ter uma consciência disso, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que nós entramos pela fé na qual nós estamos firmes, amém? Nós entramos pela fé na qual nós estamos firmes, ou seja, nós precisamos crer nesse poder, nós precisamos ter essa consciência avivada dentro de nós, sabe? É uma consciência ostensiva, uma consciência que em todo momento está aqui. A circunstância vem, mas se essa consciência estiver aqui, ela não vai te abalar, ela não vai te derrotar, ela não vai te sacudir, porque é uma consciência de que o maior habita dentro de você, de que o maior está dentro de você e de que você é capaz de vencer qualquer tribulação, qualquer circunstância e qualquer coisa que venha. Então, imagine o seguinte, se nós individualmente somos capazes de vencer qualquer circunstância que se apresenta diante de nós, qualquer problema, imagine coletivamente. Imagine milhões de Jesus Cristos que caminham por aí. O mundo não pode nos parar, irmãos. O mundo ele não pode resistir ao poder que está na igreja. Não é brincadeira o poder que foi colocado dentro da igreja. É um poder que nós precisamos exercer, que se nós não exercermos ele, alguém vai exercer. Quando Deus colocou Adão na terra, ele falou, Adão, domine sobre todas as coisas, domine sobre as aves do céu, sobre os animais, domine sobre a terra. Mas uma vez que o homem pecou, ele colocou esse domínio debaixo de Satanás. Mas Jesus Cristo, ele removeu esse domínio das mãos de Satanás e nos entregou. O mundo continua sob o domínio de Satanás, mas nós não, nós temos capacidade de dominar sobre essa circunstância. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 na NVI, diz o seguinte: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. E espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Ou seja, Deus sabe quem nós somos. O que somos está manifesto diante dele. Ele sabe exatamente o que nós somos. Ele sabe exatamente o poder que nós temos. É por isso que ele não nos vê como coitado. Mas a palavra diz o seguinte: uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. Ou seja, explicar para os homens o poder que eles têm. Porque o que somos está manifesto diante de Deus. E eu espero que também esteja manifesto diante da consciência de vocês. Ou seja, que vocês tenham a mesma consciência que Deus tem ao seu respeito, a respeito de você mesmo. Amém? É isso que ele está falando. 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, vivemos com um propósito, vivemos o plano de Deus, vivemos de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para que a gente viva. E essa vida que nós temos, ela não pertence mais a nós. Ela pertence a Deus. E se Deus ele está direcionando a igreja, está conduzindo a igreja para um tempo de intercessão, para um tempo de avivamento, para um tempo de fortalecimento, para um tempo de resistência diante das ciladas que Satanás tem colocado contra o mundo, então nós precisamos nos levantar como
filhos de Deus. Nós precisamos nos levantar como aqueles que guardam a palavra e que têm o poder dado através do Espírito Santo de persuadir os homens para que eles tenham a mesma consciência que Deus tem em relação a eles, que eles também tenham essa mesma consciência em relação a eles. Levar a verdade para o mundo. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra de hoje, a palavra que nos chama para um tempo de intercessão, para um tempo de se apresentar diante de Deus e levar diante de Deus as causas que o mundo precisa que sejam apresentadas para ele, porque Satanás, ele domina sobre o mundo, mas nós dominamos mais do que ele, porque o nome de Jesus Cristo está acima de todo nome. Amém? Olá, queridos, que bom que você permaneceu conosco até aqui. E eu quero dizer que ainda não acabou. Existe um presente para você. Deus, ele tem algo para você e eu quero que você saiba disso agora. Olha só, lá em Romanos 10, 9, diz que aquele que confessar Jesus, que crê que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, este será salvo. Faça essa oração comigo, venha fazer parte dessa família. Diga: Deus, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para me dar uma vida e uma vida abundante. Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero fazer parte da sua família hoje. Amém? E você que confessou, você que fez essa declaração agora, entre no link aqui embaixo, nós queremos te conhecer melhor. Tá bem? Fique na paz, na prática dessa palavra.